Olá, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à pintura das corujas. Espero que goste. Então, bora pintar? Aqui está o laço, agora vamos fazer o pezinho e o cabinho. Clareador. Veio muito, né? A gente tira um pouco. Vamos com sépia fazer o cabinho porque ele está por baixo. Então, o cabinho é escuro aqui, contorno, e é escuro aqui, contorno também. Puxo pra lá, aqui no cantinho, com pouquinha tinta, a gente vai escurecer, e aqui também. A mesma coisa, vamos passar clareador aqui. Como o pincel já tá sujo de sépia, eu já vou fazendo, passando clareador e fazendo contorninho, certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó, que é o que vai encontrar aqui. Eu já passo o clareador já dando uma certa forma, ó. Tô aproveitando o excessinho da tinta. Então, é aqui. E tinta pra cá, né? Virei o pincel, como vocês podem ver. E fiz este cabinho aqui. E vem com o branco. O branco você coloca assim, de um lado, e dá uma batidinha. Não precisa ser muito esfregado no cabo, não. No galho, não. Porque é um galho seco, então é aquele pozinho que dá, né? Agora, vamos passar o ocre. Com calor, é bom deixar as tintas tampadas. Nem que seja só cobrindo o vidro, porque ela endurece muito. É de base, não precisa ser muita. Se possível, deixa o risquinho aí bem evidente com o lápis, que a tinta consegue cobrir depois. Vamos colocar o siena deste lado e vamos trazendo a tinta mais para o meio. Esticando, né? Ela mais pro meio, ó. Aqui eu contorno também e venho trazendo com esse movimento para ficar bem arredondadinho. A mesma coisa no outro, tinta para este lado de dentro. Opa, tô colocando a ocre. Tinta para esse lado, lado de cá. Pincel limpo do outro lado, aqui eu pus muito, então eu tirei o excesso no paninho. Faço isso, também siena aqui, que é a parte escura. E um pouquinho aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nos dois com sépia. Ah, Dê, por que tantas cores? Você pode usar só o ocre e o sépia também. Eu tô fazendo bem parecida com a foto que eu achei no Pinterest. Créditos a quem pintou, porque eu não sei quem é. Então, passei o sépia, tô dando uma esfumadinha. Só com o sujinho do pincel, a gente dá uma passada no pano para tirar o excesso. Que às vezes a tinta é demais, eu gosto de colocar só na pontinha do pincel. Quando eu digo na ponta, não é na ponta toda. Por exemplo, vou pegar o branco que dá pra ver melhor. Ponta não é assim,
de lado assim. É assim, na quina. Vamos ver se tá dando pra ver direitinho. Aí, na quina. Tá vendo? Só numa quina, assim, ó. Então, agora vamos passar o branco deste lado e deste lado, ó. Contornei, tiro o excesso no paninho e esfumo. Para que não fique marcado. Como se tivesse uma separação. De novo, só no cantinho do pincel. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Aqui, eu coloquei do lado errado. Teria que ser do lado de dentro. E não desse. Vamos passar aqui um pouquinho. É bom que quando acontece essas coisas que a gente pode estar mostrando como consertar. Um pouquinho do oca aqui, para clarear esse lado. Porque o branco vai vir deste lado, ó. Tinta para esse lado. Branco desse aqui. Então, ó. Vamos pôr um pouquinho assim, para definir bem aqui o redondinho, né? Então, aqui, até aqui, está pronto. Vamos dar continuidade na outra parte do vídeo, que vamos estar fazendo as florzinhas, folhinhas e a parte da asinha que ficou aqui. E o restante a gente vai fazer neste pano de cá, ok? Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Já passei clareador e tô colocando de base o rosa escuro. Vamos fazer a última asinha que está por baixo da filhotinha. Da filha coruja, né? Da filha. Então, eu já passei de base o rosa escuro. Isso aqui devia ter sido feito antes de fazer essa parte aqui, para não ficar atrapalhando agora a parte que já foi pintada, né? Que é a que tá por cima. Então, tudo que é por baixo, a gente faz primeiro. Eu estou sombreando por detrás da filha. Vou sombrear aqui. Aqui do lado também, né? Do lado direito. E um pouquinho aqui também com o púrpura, tá? Estou sombreando com o púrpura. Sombreando e esfumando. Separar, né? As asinhas. Vou separar aqui com o branco, eu contorno e dou uma esfumada puxando a tinta. Desta forma. Dou uma esfumadinha de leve no meio, quase nada de branco aqui, porque aqui é sombra. E aí, está pronto a asinha que estava faltando, e vamos começar nesta parte. Eu vou passar clareador e volto pra gente continuar. Essa eu passei clareador e branco. Essa parte eu vou passar um pouquinho do cinza. Eu tenho que passar bem pouquinho, porque meu cinza está ralo. E vou passar aqui por cima do risco também. É bem pequenininho, então é bom fazer com um pincel menor. Agora eu vou esfumar bem pouquinho,
porque senão vai ficar tudo cinza, né? E a gente quer branco, a gente usa o cinza de sombra para o branco. Um pouquinho de branco aqui, porque excedeu o cinza. Aí, a gente volta contornando. Aqui com o branco. É bom quando já tá mais seco, porque aí fica bem definido. Molhado não vai dar uma definição tão boa assim. Eu vou deixar secar um pouco, não muito, né? Dar uma absorvida aqui. Esfumando. Vamos também colocar um pouquinho do cinza aqui, que é o laço, está fazendo sombra aqui. Esfumar bem. Depois eu volto, como eu disse, né, fazendo os acabamentos aí. Colocando o branco novamente. Vamos passar para essa parte. Eu vou passar o branco e volto pra gente continuar. Agora eu vou esfumar. Um pouquinho, na verdade, não era pra cair tanta tinta, né? Aqui, perto do olho, com cinza, como eu fiz na outra, né? E um pouquinho de azul. Foi muito, meu cinza não tá me ajudando, não é mesmo? Então, vamos tirar um pouquinho, porque é só uma marquinha. Vocês podem ver, eu já contornei tudo aqui pra ficar bem definido. Deixei o lugar do narizinho. Eu vou passar isso, um pouquinho de cinza, assim, espalhadinho. A gente já explicou aí, a gente coloca um pouquinho de tinta no pratinho. Eu vou colocar aqui na mão, esfuma, limpa no paninho e aí joga um leve, né, uns leve toque de azul, pra não ficar totalmente só com o branco, né, não ficar totalmente branco, tem que colocar um azuladinho. Vai ficar melhor depois que contornar direitinho, que tiver dado uma secadinha, a gente vem passando o branco novamente, aí vai ficar melhor. Eu não vou fazer o narizinho, porque eu já fiz esse, é o mesmo. Só o olho que eu vou fazer porque o olhar tá diferente. Então, eu não farei o narizinho nem as asinhas, porque eu só vou mudar a cor. Vou fazer essa parte, os pezinhos também eu já fiz, é a mesma coisa. Então, vou fazer o laço, os pezinhos eu não vou fazer, as asinhas também não. E o laço eu vou fazer. E os acabamentos. Pra não ficar um vídeo muito longo, é a mesma coisa da mãezinha, né? Até mesmo aqui a orelhinha é igual. Vamos fazer o corpinho violeta cobalto, que é pra preencher. E violeta, e depois vamos pôr um pouquinho de violeta com sombra. Vou preencher aqui. Disse que não ia fazer a asinha, né? Mas resolvi fazer de uma vez. Que eu venho escurecendo por detrás das asinhas. E aqui vamos preencher. Eu vou preencher tudo aqui e volto pra gente continuar. Agora, vamos com violeta,
sombrear por debaixo aqui do rostinho. É um trabalho bem pequenininho. Se possível, é bom aumentar o tamanho da coruja pequenininha, né? Um pouquinho só. Tira ela separada e depois monta o risco as duas. Eu acho que ficaria bem melhor. Então, aqui eu vou escurecer. E olha o movimento, né? Sobe e desce que fica um movimento bacaninha e dá uma sombreada pouquinha tinta, tá? Aqui pode ser um pouquinho mais. Ficou muito claro, eu vou pôr um pouquinho mais do violeta, cobalto. E aqui vamos usar o violeta, só violeta, para escurecer um pouquinho mais esses detalhes aqui. Como o tempo tá seco, a gente tem que passar clareador para a tinta correr mais fácil. O movimento aqui também é meio escuro. E aqui também, onde é o outro pezinho, tá muito claro, mas tem um outro pezinho aqui. Ele tá pegando um pouquinho aqui. Na hora de fazer, eu venho aqui direitinho e faço. Mas se você não der conta, faça já deixando separadinho aqui, pra não ficar duas cores aqui. Que no caso é aqui o pezinho. A mesma coisa do outro pezinho, né? Aqui. A mesma coisa desse. Então, não pode colocar em cima aqui como eu coloquei, porque fica difícil de definir depois. Agora, com o branco, eu faço isso. Contorno e esfumo. Bem pouquinha tinta para não clarear muito aí, né? A mesma coisa da outra asinha. Só que, porém, essa aqui tá sendo da cor do lacinho da mamãe. Vamos esfumar aqui no meio. Aqui um pouquinho aqui do branco. Só um pouquinho. E vamos fazer outra asinha. No caso, eu coloquei no lugar errado aqui, né? O escuro tá no lugar errado, e eu passo o branco, porque o lugar aqui é do branco. E aí, venho passando de novo o violeta. Vamos lá, vamos passar o violeta desse lado. No caso, com a tinta virada pro direito, a gente passa aqui e aqui, trazendo pra dentro, né? E o branco fica aqui pra separar e dar essa... Então, o violeta é só no contorninho aqui, ó. A mesma coisa do outro lado, porém, a gente vai pôr o branco contornando, o escuro contornando aqui, e o branco um pouquinho mais pra dentro, assim, ó. E esse aqui tem esse contorninho aqui, ó. Pro lado de cá. E aqui já é só um esfumadinho. Pra definir. Agora eu vou usar um pincel maior um pouquinho pra fazer o esfumado com o branco aqui bem melhor. Observe que fica bem gordinho aqui na barriguinha dela. Aqui é os pezinhos.
Agora, vamos acentuar aqui, né? Eu vou até pôr um pouquinho de violeta aqui para diferenciar os dois brancos aqui. Um pouquinho só. Para ficar dando para entender melhor aqui, né? Que com o cinza ficou um pouquinho apagado. Então, eu vou colocar um pouquinho de violeta e vou esfumando. Então, essa parte é totalmente escura, ó. Aqui, ó, por baixo do laço, ó. Eu percebi que assim ficaria melhor. E eu estou achando que ficou bem melhor. Que assim dá pra definir um pouquinho aqui. Um pouquinho mais, porque aqui ficou muito alto o branco. Então, a gente vai pôr a marquinha aqui dele. Dela, né? Já tô mudando até a bichinha. É dela. Então, a gente vem com branco. Agora que tá mais... Agora já tá dando um destaque. Com o cinza não tava, porque era branco com branco. Aí fica difícil de entender. Dá pra fazer? Dá, mas fica difícil de entender aqui. Então, vamos fazer com essa parte aqui. Vocês podem fazer branco e depois vir com violeta. Não precisa nem colocar o cinza. No caso, eu coloquei, não ficou bom. Não ficou. Então, eu passei de novo. Aqui eu vou colocar o branco pra definir aqui. Ó, um pouquinho de branco aqui. Define também. E por causa de eu ter mexido aqui, apagou essa parte do olho, porque ela é assim, a corujinha, ó. Ela tem essa voltinha. Então, vamos consertar. Apagou, a gente vem definindo de novo, ó. Então, é isso. Bem definido aqui. Não tá melhor porque ainda não fiz o olho. Vou estar fazendo agora o olho, este. Este é a mesma coisa. Vamos fazer o olho. Eu vou colocar branco aqui. Pincel pequeno agora, porque vamos fazer o olho. E é bem pequenininho. Vamos usar, que é o mar, azul mar. Pode usar também o celeste. E a gente vai fazer este contorno aqui com a tinta pra cima. Né? Sempre por detrás do risco. Passei um pouquinho só de azul e vim esfumando para dar a cor que eu quero. Agora, eu vou usar o azul cerúleo para acentuar um pouquinho aqui dando uma sombrinha no olho. Agora, vamos contornar novamente aqui, que branco com branco não fica
mostrando muito, né? Fica bem apagadinho. Ela está olhando para cima, né? O olhar dela está para cima, olhando para a mamãezinha dela. Agora, vamos colocar o preto do olho. Eu tô usando o pincel 2. No momento eu não sei a referência dele, porque tem muito tempo que eu comprei. E com o pincel durinho, que ainda não foi hidratado, eu vou fazer o contorno do olho. Contorno aqui para ficar bem certinho. Definir melhor o azul aqui. O preto também. Vou colocar o branco certinho aqui no... Porque tem que ter... O branco tem que pegar no lugar certinho para o olho não ficar feio. Um pouquinho de azul para definir essa voltinha aqui, ó. Vamos definir ela assim, ó. Mais escuro aqui, a parte de baixo. Que é um branquinho com pincel fininho, bem aqui assim. Bem aqui, a parte de cima. Podendo colocar um aqui, bem aqui. E vamos definir isso aqui bem direitinho com o pincel fininho aqui. E vamos fazer também os cílios, que não está riscado aqui, porque eu passei o branco em cima. Aqui eu vou definir melhor com o branco aqui, onde eu pus um pouquinho mais grosso, ó. A gente coloca sem esbarrar no preto, porque senão fica borrado. Eu estou definindo melhor. Então, esse aqui é o nosso olho. Vamos jogar um pouco o nosso olho, o olho da coruja, deixando um grande olho, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa no outro. Vou fazer o mesmo olhar aqui, né? Um pouquinho pra cá, o preto.
vou fazer o pezinho e depois venho pra gente fazer o acabamento e o lacinho. Já passei clareador e agora com o rosa escuro vamos preencher o laço. Com o rosa escuro, vamos fazer a sombra, contornando, esfumando bem. Faço 2 risquinhos com púrpura, contorno e esfumo púrpura nesta parte do laço. Faço 2 risquinhos nessa parte do laço com púrpura. Vou fazer aqui a sombra. E com o branco vamos definir e dividir o laço. Contorno e esfumo a parte de baixo para ficar bem definido o risquinho. Contorno a parte de baixo do lacinho e esfumo. Contorno a parte de cima do laço. E definindo também os risquinhos do laço. Esfumo. E contorno a parte de baixo do laço, onde está a dobra. Estou usando muito branco, limpo o pincel para esfumar, contorno e esfumo. Quando uso muito branco é porque esqueci de limpar o pincel. Preciso colocar um pouquinho de púrpura para ficar mais rosadinho, porque excedi no branco. Um pouquinho de púrpura, definindo aqui com o branco. Vamos fazer agora a florzinha. Já coloquei amarelo no meio, contorno ao redor e puxo para os lados o amarelo. Agora com o branco, eu aperto o pincel e faço 4 pétalas. Vou colocar um pouquinho mais de cor no miolo. Contorno o lado de fora do miolo com cerâmica e coloquei um pouquinho de cerâmica no meio do miolo. Agora, já passei clareador e vou fazer algumas folhas com verde oliva. Vamos fazer um puxadinho aqui para ficar com o biquinho a folha. Vamos puxar, esticar essa tinta, formando a folha e deixando o meio mais claro. Venho puxando e deixando o meio mais claro. Como eu vou fazer a outra folha
contorno e venho esfumando, esticando a tinta para o meio, deixando bem mais claro o meio. A mesma coisa com a terceira folha. Agora, com o verde oliva, vamos fazer o risco do meio, reforçando a folha. Ainda com clareador e um pouco de verde oliva, vamos preencher o galho. Com sépia, vamos contornar o galho. Também debaixo do pezinho. Sépia e clareador. Vamos contornando o galho. Um galho seco, não é mesmo? Vai ficar mais fininho a ponta. Aqui vamos dividir, deixar 2 galhinhos. Ainda contornando, agora eu vou passar um pouquinho de branco, nada muito certinho e nem muito alisado. Colocar um pouquinho mais de sépia aqui. Vamos afinar a ponta do galho. Deixando detalhe aqui para caso quiser fazer uma folhinha. E assim, terminando essa parte aqui do galho. Colocando um pouquinho de branco para separar um galho do outro. Bem pouquinho, são as batidinhas. E assim está pronto o nosso galho. Vou fazer um puxadinho aqui com verde oliva. E agora vamos passar para o nossas florzinhas de acabamento. Colocando o clareador perto dos miolinhos que eu deixei já desenhado. Também nessa parte toda aqui, vamos passar o clareador e contornar ao redor desses miolinhos com o violeta.
contornando e puxando o violeta para fora. Nada muito certinho. Vamos fazer assim com o violeta em todos os miolinhos e depois vamos com branco definir as florzinhas. Coloco tinta no pincel todo e vou formando as florzinhas. Uma pétala, duas pétalas, dou uma inclinada para a direita, uma para a esquerda. E dou mais uma inclinada e faço 5 pétalas. Posso fazer com 4 ou com 5. Faço elas inclinando, somente a primeira que fica em pezinho. Ponho uma, duas inclinando para a direita e para a esquerda. E assim vou formando as florzinhas. Espero que esteja dando para vocês entender. Intercalo, em alguns lugares eu vou colocar somente duas. Uma, inclino, duas. Inclino e coloco uma aqui inclinando, essa vai ter mais pétalas. E assim por formando e preenchendo o espaço do violeta com pequenas florzinhas. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, deixe o seu joinha para ajudar aí o canal a crescer. Deixe o seu comentário. Estou colocando o cádmio com o cabo do pincel de acabamento, formando assim os nossos miolinhos. Compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a crescer. Fazendo algumas folhinhas, né? Com clareador e um pouquinho de verde oliva. Eu puxo de um lado e de outro e vou esfregando a tinta, formando assim umas folhinhas bem pequenas. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou fazer alguns acabamentos aqui também. Deixe seus comentários. Isso é muito importante para mim. Deixe aí o seu pedido, o que você gostaria que eu pintasse. Fazendo aí, né, os nossos acabamentos. Eu vou ficando por aqui, agradecendo você que assistiu até o fim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Vou fazer aqui uma florzinha também, da mesma forma que fiz as outras. Virando-a para cá. Vou colocar o miolo da mesma forma. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!